artigo 8º do Código Penal versa sobre a pena cumprida no estrangeiro e tem a seguinte redação: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então, eu tenho que tratar esse diversas ou idênticas vinculando a natureza da pena aplicada fora do Brasil. E, claro, para isso a gente pode fazer alguns comentários. O primeiro é que o artigo 8º só se aplica aos casos de extraterritorialidade incondicionada. A extraterritorialidade incondicionada é aquela prevista no artigo 7º, inciso 1º, alíneas A, B, C e D, lá do Código Penal, né? Melhor, aqui do Código Penal. Então, ficou na dúvida sobre alguma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, sem mistério. Dá um retorno ao artigo 7º, onde nós já comentamos, e você vai ver as hipóteses lá de extraterritorialidade incondicionada, tá bem? Partindo do pressuposto que já sabemos o que é extraterritorialidade incondicionada, eu tenho que destacar que as penas cumpridas no estrangeiro podem ser atenuadas ou computadas com as penas a serem cumpridas no Brasil. Reparem que o termo atenuar se vincula às penas de natureza diversas, lá fora e aqui de natureza diversa. E o termo computar se vincula às penas de natureza idêntica, né? Pois bem, temos que analisar essa situação. As penas de natureza diversa, eu poderia exemplificar que um sujeito, por exemplo, lá na França praticou um crime de dano, um dano contra o patrimônio de uma sociedade de economia mista, por exemplo. E lá fora ele foi condenado a uma pena de multa pelo delito praticado. Resolveu vir espontaneamente para o Brasil e, ao chegar aqui no Brasil, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade. E aí, observem que a pena de multa tem natureza diversa da pena privativa de liberdade. É óbvio. E por isso não há como dizer que 10 mil reais de multa lá fora equivalem a 10 dias aqui dentro. Obviamente que isso não pode ser feito. Dessa forma, a pena privativa de liberdade a ser cumprida no Brasil deve ser atenuada, e isso é feito de forma discricionária pelo magistrado. Lembrando que atenuar significa diminuir. Atenuada, portanto, é uma pena diminuída. O único limite a que se restringe o magistrado é que ele não pode diminuir tanto ao ponto da pena ficar inferior ao mínimo previsto em lei. Já quando as penas são idênticas, é porque a natureza da pena cumprida lá fora é a mesma da pena cumprida no Brasil. Por exemplo, na França, o sujeito matou o presidente da República e foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão. E depois resolveu vir espontaneamente, tal como um bobo da corte, ao Brasil. E aqui ele foi condenado a uma pena de 12 anos de reclusão. Então as penas têm idêntica natureza, reclusão com reclusão. Lá na França, aqui no Brasil. É tudo igualzinho. O que é que o juiz faz nesse caso? A pena a ser cumprida no Brasil de 12 anos deverá ser computada. Computar é a mesma coisa que subtrair. É uma operação matemática simples de subtração. 12 menos 10 equivale a 2 anos. É o tempo que resta a ser cumprido da pena aqui no Brasil, dado ao fato das penas terem a mesma natureza. Uma vez, um gaiato aluno meu me disse: professor, e se fosse o inverso? E se lá fora ele tivesse cumprido 12 anos e no Brasil tivesse sido condenado a uma pena de 10? Ele ficaria com um crédito de 2 anos para quem sabe praticar um furto, por exemplo, algo mais leve? E a resposta, obviamente, que é negativa, porque não existe esse sistema de crédito. Não é fácil isso? Pois bem, pessoal, por hoje é só. Hoje não vai ter momento medalha, porque até o momento em que esse vídeo foi formulado, nenhum dos meus seguidores tinha postado um complemento aos vídeos anteriores, nem nenhuma questão de concurso vinculada
aos artigos anteriores e nenhuma jurisprudência interessante. Então, dessa vez, não tem medalha para ninguém. Fico na expectativa de que, daqui para a gravação do próximo vídeo, eu tenha alguns alunos merecedores de medalhas. Espero muito que isso aconteça. Um grande abraço a todos e até o comentário do próximo vídeo.